Graças a Deus por esse dia, mais um dia que o Senhor nos deu, e nós estamos aqui com o nosso Connect. Nós somos a Igreja Presbiteriana Betel, aqui na Ilha do Governador. Estamos ali no corredor esportivo, número 611, Avenida do Magistério, na Ilha do Governador. Deus abençoe sua vida, seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui no nosso Connect, cuja finalidade, como o próprio nome diz, é nos conectar com o Senhor através do momento de oração, momento de leitura da palavra do Senhor, momento de adoração a Deus, momento de nos conectarmos com os nossos irmãos também, nossos irmãos em Cristo que estão espalhados por aí, que fazem parte da família de Deus, e também é um tempo de nós nos conectarmos de uma maneira muito especial com os nossos queridos irmãos missionários. Não vamos ficar longe deles, vamos estar perto deles, usufruindo, compartilhando das bênçãos do Senhor na vida desses irmãos e também participando com eles, querendo Deus da obra missionária, contribuindo com as nossas orações, com a nossa presença, e também com as nossas contribuições, apoiando o trabalho missionário. É plano do Senhor a pregação do Evangelho, o Evangelho que vai ser pregado sobre toda a terra, e a Bíblia fala que toda a terra há de se encher com a glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, é a nossa palavra que está aqui no nosso coração, essa palavra que tomamos como nossa, porque fazemos parte da grande comissão, fazemos parte dessa grande multidão que no mundo todo, sendo luz e sal, experimenta o compartilhar do Evangelho de Jesus Cristo. Portanto, o nosso Connect, Deus abençoe a sua vida, e como gostamos de fazer sempre, vamos começar lendo a palavra do Senhor. Vamos ler hoje em Mateus, capítulo 25, verso 31. Olha que texto maravilhoso. Esse texto faz parte daqueles sermões do Senhor, os últimos, na verdade, falando do sinal dos tempos, da sua volta, falando sobre o reino de Deus quando vier, se manifestar de uma forma visível na vinda do Senhor. E aqui uma coisa linda, veja só o que nós vamos ler hoje. Veja só, diz assim, Mateus 25, a partir do versículo 31. Diz assim a palavra do nosso Deus Santo. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, Jesus está falando dele mesmo, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Enquanto eu vou lendo, você vai imaginando. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Aqui ele usa uma figura interessante do pastor. O pastor tem ovelha e tem bode. Ovelha dorme num lugar, ou não é, está num lugar, vive num lugar, e os bodes em outros lugares. Então está falando que quando Jesus vier vai ser assim. Ele é que vai separar, é o Senhor que vai separar. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas
e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade. O que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Que coisa linda, coisa linda. Estive preso e tu me visitaste, e vocês, eu estive preso e vocês me visitaram. Versículo 36, é o primeiro versículo desse segundo slide do texto bíblico. Coisa linda, gente. Gente que se dispõe, gente que tem um coração no Senhor e prega o evangelho por onde vai. E hoje nós temos um convidado para lá de especial, eu posso dizer, nosso amigo já, que já foi algumas vezes na nossa igreja, compartilhou o evangelho com a gente, nos trouxe uma realidade muito linda daquilo que Deus tem feito por aí. Mais tarde você vai conhecê-lo. É uma pessoa muito especial, com certeza vai abençoar a sua vida, vai falar ao seu coração. Nós agradecemos ao Senhor por estarmos juntos e agradecemos por termos tantos valores, tanta gente especial trabalhando na obra do Senhor. Gente que é gente como eu e você. Gente que tem feito a sua escolha, a escolha de pregar o Evangelho, de compartilhar o Evangelho do nosso Deus Santo. Gente que vai falar ao nosso coração, gente que tem falado ao nosso coração. Nós temos recebido gente de fora do Brasil, gente do Oriente Médio, gente que está trabalhando em lugares difíceis, gente que vai trabalhar e já trabalhou e vai trabalhar na China, no Zimbábue, em tanto lugar, e gente que trabalha no Brasil, pregando o Evangelho, muitas vezes na Cracolândia, lá em São Paulo, ou aqui no Rio de Janeiro, gente que trabalha entre os índios, gente que trabalha entre eles e grava vídeos, não é? Cineastas, fazendo filmes. Que coisa linda, não é? Coisa linda. A multiforme sabedoria e o chamado lindo do Senhor para as pessoas serem usadas com seus talentos. Gente que usa arte, gente que usa as formas mais tradicionais, vamos dizer assim, de pregação do Evangelho. Gente que vai para a Tanzânia construir casa, construir igreja. Que coisa linda. Realmente, Deus tem nos ajudado muito, e o nosso Connect tem sido uma bênção muito grande para muita gente. Muito bom, muito gratificante estar com esses irmãos e participar da obra de Deus, porque eles não são outra coisa, senão a igreja do Senhor, braços da igreja do Senhor, são a igreja do Senhor, indo por todo mundo e pregando o evangelho a toda criatura. Que coisa linda, a igreja não para, nem na pandemia, nem em tempo algum. As portas do inferno não vão prevalecer. Passaremos por tribulações, dificuldades, é bem verdade, mas o Senhor, o nosso Deus, é conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos pela tua bondade, te agradecemos pelo privilégio que temos de conversar a respeito do Evangelho, a respeito da pregação, a respeito do compartilhar das coisas do Senhor, a respeito de gente
pessoas das quais o mundo não é digno, gente que está por aí dando a vida, pregando o evangelho, pastores que estão nas suas igrejas também se gastando, se dando pelo evangelho, agências missionárias, gente em todo canto falando de Cristo, e nós te agradecemos por fazermos parte da expansão do reino do Senhor, porque o nosso Deus, nos chama para a sua obra, para o seu trabalho, e temos dito sim. Fala conosco, Senhor. Revigora a nossa alma, traz ânimo para o teu povo. Nós queremos estar no centro da tua vontade, e onde estiver a necessidade, queremos estar também. Nós te glorificamos o nome, te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Que dia especial, o dia que o Senhor nos deu. E eu quero fazer menção agora, como gostamos de fazer, de alguns irmãos que estão aniversariando. Fernando sempre aí, sempre a postos. Esse menino, eu chamo de menino, viu? Com todo amor. É um jovem, né? Mas um menino abençoado, cheio de Deus, né? Cheio da palavra no coração. Coloca aqui para a gente que o Pedro Henrique está fazendo aniversário hoje, dia 7 de setembro. E o Evaldo Miranda, o presbítero Evaldo Miranda, também fazendo aniversário. Dia 8, amanhã, o Evaldo. Nós estamos colocando o nome das pessoas que vão fazer aniversário até domingo. Domingo que vai ser dia 12. Então, nós temos esses irmãos aí. E nós, com carinho, com alegria, vamos colocar esses nossos irmãos diante do Senhor, na presença do Senhor, pedindo para que Deus os abençoe. É nosso privilégio, nossa palavra de carinho para esses irmãos preciosos. Deus os abençoe. Deus querido, toma a nossa vida nas tuas mãos. Nos dá da tua bênção, da tua graça, em todo tempo. Tua igreja se coloca diante do Senhor agora, orando por esses irmãos, orando pela vida preciosa deles, pedindo que o Senhor seja aquele que esteja suprindo as necessidades deles, dando a eles força, vigor, vontade, disposição, confiança. Bendito seja o teu nome. Tu és o Deus bondoso, o Deus de toda graça, Pai de toda consolação, o Deus que orienta os nossos caminhos. Senhor, abençoa a nossa vida. Nós oramos agradecidos e oramos em nome de Jesus. Amém. Lembramos, queridos irmãos, que o nosso Connect funciona às terças-feiras. Ele vai ao ar todas as terças-feiras, e a partir desse dia ele fica lá no site, fica no YouTube, fica também no Facebook, fica lá para as pessoas verem e participarem. Lembro que também a nossa igreja convida você para uma oração que nós fazemos sexta-feira, todas as sextas-feiras, às 6:30 da manhã. Logo de manhã, é isso mesmo. Lá no capítulo 3 de Marcos, diz que Jesus, logo de manhã, ia orar, e a gente vai orar com o Mestre, bem cedo. A Bíblia fala que Jesus, bem cedo, alta madrugada, ia orar. E se ele vai orar, você precisa também, não é? Se o Mestre nos ensinou a oração, você precisa orar, precisa participar da oração, e bom estar com os irmãos é através da plataforma do Zoom. Se você se interessar, se não for membro da nossa igreja, mas se quiser participar, pode participar. Você pode mandar uma mensagenzinha
para a gente manda o link para você e você participa da nossa reunião de oração. Todas as sextas-feiras, às 20 horas, nós temos a nossa sexta devocional, que tem uma palavra do Senhor, a breve meditação, oração, tem sido edificante para as nossas vidas. Nossos cultos retornaram já há algum tempo e estamos fazendo aqui escola dominical a partir das 10 horas. Nós temos a nossa escola dominical com as classes funcionando e, queridos, às 9 horas da manhã, o nosso culto. Então, às 9 horas tem um culto com um momento devocional, uma palavra devocional. Às 10 horas, nós dividimos o povo em classes e a gente participa ali da escola bíblica dominical, estudando a palavra de Deus, compartilhando. É um momento muito especial porque a gente pode participar, pode fazer perguntas, não é? Então, você está convidado. E todo domingo, às 19 horas. Então, pela manhã, às 9, começando com a escola dominical e culto, e também na parte da tarde e noite, aí, às 7, nós temos o nosso culto vespertino, um culto de celebração ao Senhor. Nosso culto, semana passada, culto de ceia do Senhor. Que maravilha, irmãos, que maravilha. Deus nos visitou ali de uma maneira muito especial. É porque Deus habita no nosso coração, é bem verdade, mas há uma coisa linda no Senhor, é que Deus gosta muito quando o seu povo se reúne. E quando o povo de Deus se reúne, Deus vem e abençoa. Deus vem e fala aos corações. Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Coisa linda, coisa linda. Foi lindo o nosso culto, celebrando a ceia do Senhor, lembrando da morte do Senhor até que ele venha. Muito bom, muito gostoso poder participar desse momento tão especial. Você é o nosso convidado para nossas programações. Quero também agradecer ao Senhor pela participação, disposição de coração de todos os irmãos que continuam contribuindo com a obra do Senhor. Nós queremos dizer que essa semana nós tivemos que atualizar o nosso cadastro lá e passamos de 25 cestas básicas no início da pandemia. Hoje em dia, são mais de 60, irmãos. Para onde vão essas cestas básicas? Para famílias que estão em dificuldade, gente que não tem em casa o que comer. E a gente tem participado, fazendo a nossa parte, na nossa missão urbana, aqui na cidade, fazendo o que está ao nosso alcance, um motivo para a gente glorificar e agradecer ao Senhor pela sua grande bondade, permitindo que a gente participe. E você é autor também dessa causa tão linda. E Deus tem usado a sua vida. Continue firme, continue fiel naquilo que o Senhor tem colocado no seu coração. Vamos continuar trabalhando, fazendo a obra do Senhor. E outra coisa, hein? Pense sempre assim: quem está lá na sua casa tem necessidades diárias. Então, hoje precisa de uma cesta básica. Se as coisas não mudarem, continuarão. E nós aqui, de acordo com a bondade e graça do Senhor, vamos continuar assistindo algumas famílias. Amém? Deus, com certeza, está com o coração alegre com aqueles que têm participado desse momento tão especial. Deus ama aquele que dá com alegria. Então, Deus se alegra a respeito da nossa disposição para com o necessitado. Irmãos, hoje, como eu disse, nós temos um convidado muito especial que vai conversar com a gente um pouco. E para conhecê-lo,
começar a conhecê-lo, ele vai, daqui a pouco vai se apresentar, mas para conhecê-lo, vamos, vamos assistir a um vídeo que fala um pouco do ministério, do trabalho que esse amado irmão, servo do Senhor, tem desenvolvido. Vamos assistir esse vídeo. Meu nome é Carlos Eduardo Bezerra. Fui criado no berço evangélico. Tenho uma família maravilhosa, abençoada, a qual me ajudou o evangelho. E fui passando o tempo, fui crescendo e Deus me deu um excelente trabalho. Eu trabalho numa grande empresa. Com 23 anos, eu era segurança de uma grande empresa, a qual Deus me colocou. E por causa de falta de maturidade minha, né, acabei me envolvendo como motorista de roubo de carga, né? E ao qual me envergonho. Mas então, quando estava no Evangelho era maravilha, mas quando me afastei e cometi isso, foi um desastre, não só na minha vida, mas na minha família. O que ficou mais marcante, uma das coisas que ficou mais marcante no início da minha prisão, que quando eu entrei dentro da viatura, quando foi chamado, parece que aquela máscara, aquela cegueira que estava na tua frente, parece que cai na hora. E tu para e pensa, nossa, como é que eu vim parar aqui? Como é que eu vim parar aqui? O que aconteceu? E o meu início de prisão foi horrível, porque eu estava com 4 costelas fraturadas e quando eu cheguei, né, no sistema prisional, eu dormia no chão, não tinha colchão. Dor, com muita dor, pessoas sofrendo, tudo lotado. E para mim foi tudo novo. Aquilo ali foi um desespero, porque, como eu falei, não era da minha índole. Muito sofrimento. Até aproveitar essa oportunidade para falar para jovens que não compensa. O crime não compensa, não vale a pena. Não vale a pena. Porque não tem coisa melhor você acordar do lado da sua família, você poder levantar a cabeça erguida, você poder ir na padaria, você poder estudar, você poder ter um trabalho digno, honesto. Não tem coisa melhor do que você ganhar o seu dinheiro com o teu suor. E esses tempos, fiquei 4 anos e 6 meses, né, dentro do sistema prisional. E daquele presídio de Japeri, eu fui para Evaristo de Moraes, ao qual eu conheci lá o trabalho, né, a capelania, o culto prisional. Conheci o pastor Cláudio Barreto, que é o responsável. Através dele, me ajudou muito lá dentro, muito espiritualmente, também porque ali, como ali, eu gosto de sofrimento, um desejo ali para ninguém, muito sofrimento, muito sofrimento. E eu aprendi uma coisa, que eu pensava que a nossa maior dor é a dor da carne, mas ali eu aprendi que a maior dor é a dor da alma. E depois desses 4 anos e 6 meses que eu fiquei aprisionado, né, fiquei 1 ano e pouco desempregado, e graças ao pastor Cláudio Barreto e a missionária da Luz da Liberdade, me concedeu um trabalho no Tribunal de Justiça, a qual fui indicado. E hoje, graças a Deus, me encontro ainda aqui, faço faculdade de Direito, né, graças a Deus e a esse projeto, eu estou crescendo cada vez mais, não só, né, no conhecimento, mas sim em Deus. Não compensa. Às vezes eu fico olhando a televisão, vendo reportagens que eu fico triste com isso, porque são vidas, almas que estão sendo perdidas. Então, é muito importante, de grande valia, essa obra, essa capelania dentro do prisional. Muito importante. Que esse projeto, eu creio que vai continuar e que esse testemunho, pequeno testemunho meu, possa alcançar vidas, possa alcançar jovens, né, que não cometam o mesmo erro que eu. Não cometam. E só quero agradecer a Deus e, mais uma vez, ao pastor Cláudio Barreto e à missionária Denise. Obrigado.
Eita, gente. Que coisa, hein? Que coisa bonita, hein? Aí. Estive preso e me visitaste. Então, gente que está nessa situação difícil. Queria chamar aí para nosso bate-papo de hoje o pastor Cláudio Barreto. Cadê o pastor? Está chegando aí. Olá, a paz seja com todos. Olá, pastor. A satisfação, a alegria, a gratidão muito grande. Graças a Deus. Que bom poder conversar com o irmão novamente, poder ter um momento gostoso aí de compartilhar. Já vimos aí, e com certeza os irmãos estão já percebendo, não é? A natureza do trabalho. Eu queria, pastor, que o senhor se apresentasse para quem ainda não o conhece. O povo da Betel já o conhece. Eu queria que se apresentasse para aqueles que não o conhecem ainda. Quem é o senhor? Eu sou filho de Adenice Barreto, esposo de Elizabeth, pai do Gabriel, da Estelinha, do Benjamin. Há alguns anos eu tenho atuado aí, 26 anos, no trabalho missionário nas prisões aqui no Rio de Janeiro, e tive assim o privilégio da parte de Deus de participar também de vários outros projetos, trabalhos missionários, inclusive um que nós estamos implantando agora. Então posso me considerar um resgatado pelo Senhor e agraciado por Ele, né, presenteado em poder participar com Ele daquilo que Ele está fazendo aqui na nossa cidade do Rio de Janeiro, no nosso país e em todo o mundo. Que bênção. Nós conversamos um pouco a respeito do nosso Connect, eu já compartilhamos a visão aqui. A visão é essa: a gente conectar todo mundo, conectar os missionários, conectar a igreja e todo mundo trabalhando para a glória do Senhor, trabalhando para o reino de Deus. Amém. E como é que foi, Cláudio, a sua conversão? Como você recebeu a Cristo? Qual é a sua experiência antes de fazer aquela decisão que a gente sabe aquele dia, não, hoje eu vou seguir o Senhor? Como é que foi? Qual foi sua influência? Tem uma história, né? A minha família não era uma família cristã até pouco antes da minha gestação, e a minha avó teve um contato com o Evangelho, a minha mãe, as duas praticamente juntas, né? Uma uma ajudou a outra, e a minha mãe tomou uma decisão assim que ela se viu grávida de mim, né? E ela fez ali uma consagração minha no ventre ainda ao Senhor. E logo depois disso, a minha irmã, que já tinha 5 anos, foi diagnosticada com rubéola. O médico orientou ela a fazer o aborto legal, tudo legalizado, autorizado. E a minha mãe se recusou, o médico falou dos riscos, né, de como eu poderia nascer com vários defeitos, e nasci com vários, né, mas não com aqueles que ele falou que eu viria. E a minha mãe decidiu não abortar. Ela falou: Senhor, eu te consagrei ele é teu, e eu não vou fazer isso. E ela decidiu continuar com a gestação, mesmo os médicos falando dos riscos e tudo. E assim, durante todo esse período da infância, né, passei por várias situações, e numa EBF que minha mãe fez com as crianças no bairro onde eu morava, eu tinha praticamente 6 anos de idade, foi quando eu decidi ir à frente. Na hora que minha mãe fez o apelo para todas aquelas crianças ali, né, a surpresa dela foi o filho dela, né, vir à frente, tomando a decisão. E foi uma decisão um tanto infantil, imatura, assim, porque eu era imaturo, infantil, e essa decisão foi sendo consolidada e fortalecida ao longo do meu crescimento, né? Então, quer dizer,
Quem pregou para você, literalmente, foi sua mãe, até o apelo ela fez, você foi à frente e fez uma Verdade, decisão, né? Fez uma é decisão, como você verdade. disse, imatura, mas era o Senhor agindo na sua vida já desde menino, não é? Matura, mas sincera, né? Imatura, mas sincera. E Deus aceita. Eu estava lendo esses dias sobre Samuel, foi a minha devocional de ontem. Ah, menino lá diante do Senhor, como você também, aprendendo e crescendo na graça. Que bonito, que coisa linda, né? Hum. Quer dizer que você já é um milagre de Deus quando nasceu, né? Porque Deus já começou a preparar alguma coisa. A gente crê na soberania de Deus. Deus já estava ali com a mãozinha dele, com a sua mão poderosa, mãozinha, no sentido de mão carinhosa, mão que Sim. afaga, mão que conduz. E aí você recebeu a Cristo como Salvador, obviamente, vai para a igreja e tem aquelas coisas, tem as atividades da igreja, mas um dia você se viu chamado por Deus para trabalhar na obra missionária. Como foi isso? Conta para a gente. Eu cresci, né, frequentando uma igreja evangélica, uma igreja batista. Fui batizado com 9 anos de idade. Na época, muito bagunceiro, os diáconos até foram contra, mas eu tinha me preparado para uma avaliação de uma instituição chamada Embaixadores do Rei. E os textos bíblicos que eu tinha decorado eram todos sobre batismos. E foram esses textos bíblicos que me impulsionaram para essa decisão, né, por ser batizado. E na hora lá, quando o pastor perguntou o que eu tinha a dizer, como eu não tinha argumento, eu citei os versículos que eu havia decorado, todos sobre batismo. E depois o pastor perguntou: ainda é contra alguém? E aí ninguém mais foi contra, né? Contra a palavra, quem será? E eu fui batizado com 9 anos. Mas falaram assim: ele é muito novo, né? Pode ser que se desvie, e vamos repensar, vamos esperar. Mas o pastor decidiu batizar, eu fui batizado. Na adolescência me desviei por muitas questões, né? Muitas coisas que eu vi, muitas situações que eu vivi. Cheguei a ponto de pensar que o evangelho era uma farsa, as pessoas eram mentirosas. Eu me deparei assim, com tanto mau testemunho, com tantas atitudes erradas por pessoas que eu considerava ligadas realmente ao evangelho, pessoas em que, no momento de culto na igreja, se apresentavam, era uma igreja muito grande, então haviam pessoas que cantavam, que se apresentavam, e convivendo com elas no dia a dia, eu via que não condizia a vida delas com o evangelho pregado. Então eu achava que tudo era uma mentira. Mas Deus me mostrou assim um exemplo dentro de casa, né? No serviço ao eterno que a minha mãe fazia, o trabalho missionário dela, a vida dela no dia a dia, forma de lidar com as situações, até nas limitações, nas fraquezas dela, eu fui percebendo que ali havia uma pessoa sincera, verdadeira, que confiava em Deus e o quanto Deus a sustentava e ajudava de maneira simples, não do jeito que muita gente pensa, né? Livrando de todos os perigos, mas livrando nos perigos, nas lutas, nas dificuldades. E o Evangelho foi tomando sentido para mim a partir disso. E eu acredito que seja nesse momento que eu tenha realmente tomado uma decisão de entregar minha vida completamente e servir ao Senhor, né? Porque uma coisa é eu falar assim: ah, Senhor, eu sou teu, da boca para fora. A outra coisa é realmente eu usar meu tempo para servi-lo, usar meus recursos para a obra dele, me envolver, me comprometer, me dar mesmo, né? Me entregar de fato e de verdade. A partir daí eu passei a participar de muitos trabalhos missionários, evangelísticos, muita coisa. Mas uma experiência que me marcou muito foi quando minha mãe me chamou para ir no presídio a primeira vez, depois que eu já tinha feito 18 anos, porque eu tinha um preconceito muito grande. Eu pensava assim: olha, eu vou na comunidade, falo do evangelho, eu vou ali, faço um trabalho missionário, mas dentro de uma cadeia eu achava que quem estava lá merecia estar lá e não tinha nada que eu ir lá dar atenção para eles. Então, assim, minha mente era muito forjada pela opinião pública, né? E a opinião pública, a voz do povo, não é a voz de Deus. E eu pude ver isso na prática, quando, por muita insistência da minha mãe, eu entrei no presídio pela primeira vez. Isso foi em 92, 1992. E ali eu fui marcado. Ali eu vi a glória de Deus manifesta na vida de pessoas com quem eu tinha preconceito. Eu fui aprender o que é alguém realmente respeitar o evangelho, amar de verdade a escritura,
eu fui confrontado ali com o amor deles, cuidado deles, com os outros presos, a ponto de um deles convidando um outro preso a participar do culto, que não tinha uma camisa para sair da cela, ele pegar uma camisa que ele tinha guardada para o dia da visita e mandar entregar para esse preso, para que esse preso pudesse ir para o culto e ouvir a palavra. Eu pensei assim, Senhor, eu nunca me vi fazendo um esforço assim tão grande para que alguém ouvisse o evangelho. Então, assim, todo o testemunho de vida daqueles presos foi muita coisa. Não dá para falar assim rápido, mas foi muita coisa que me marcou, me chocou, me forjou. Foi uma experiência muito marcante na minha vida. Eu posso dizer que muita coisa mudou na minha vida. Aquele momento foi um marco assim, muito, muito forte da parte de Deus, essa experiência do campo missionário na minha vida. A partir daí mudou muito. A partir daí meu Quer dizer, compromisso, minha forma de ver as pessoas mudou pois é, completamente mesmo. que coisa linda, Cláudio. Quer dizer, mas é assim, o que, para quem não. Eu digo nós, né? Porque você tem uma experiência linda, experiência não só de testemunho da sua mãe, mas também da sua ida lá. Para nós que estamos aqui fora, muitas vezes o que nos chega você falou exatamente, é opinião pública. E, na verdade, a gente fica bronqueado com esse pessoal que está cometendo crime, e ficar bronqueado é uma coisa certa, né? A gente, poxa, tá, eu estou ali, vê, o cara faz uma bobagem. Esse rapaz que deu esse testemunho aí, poxa, roubando cargo. A gente não quer isso na sociedade, mas o que nós cristãos temos que ver é o seguinte: Jesus mandou pregar para essas pessoas, né? Ele veio para os pecadores mesmo. Nós temos os nossos pecados e eles lá têm os deles, né? Infelizmente. E estar com eles e pregar o evangelho é uma coisa muito linda, né? Quando você vê lá, toca, né, Cláudio? Você vê que são pessoas, seres humanos como eu e você, que têm necessidades, não é verdade também? É isso. Pessoas que estão ali. Você vai lá e prega o evangelho, né? Prega, conversa com eles, fala de Jesus. E você, daqui a pouco, você vai poder falar mais do trabalho e tal. E me diz aí, pandemia e tal, como é que está essa coisa lá, as visitas, como é que estão, como é que está acontecendo? O trabalho cessou, deu uma pausa, como é que é? O que que houve lá nesse período de É, pandemia? no início, né, do decreto, foi suspenso todas as visitas, inclusive dos familiares. E nossa equipe continuou indo e orando, né? Nós nos reunimos para orar. Alguns membros da equipe ficaram um pouco ressabiados, preocupados, e aí a gente às vezes fazia as orações de casa mesmo, mas eu e alguns poucos ainda íamos lá, até porque eu tenho até algumas fotos disso, né? Você vê um período desse de pandemia, um vírus à solta, como todos falavam aí no início, assustando todo mundo em relação a isso, e um grupo de pessoas confinados num ambiente que seria para 40 pessoas com 120 dentro de uma cela de 40 com 120 lá dentro, sem material de limpeza nenhum, sem nenhum material de higiene, sem um sabonete para tomar banho, né, que dirá máscara. Então, nossa equipe precisou, né, atender mais ainda essa demanda, por essa questão também, principal de saúde, né, e do evangelho. E logo no início, quando eles viram que ficaram sem visita, houve uma confusão muito grande dentro das prisões. Eu não sei se o pastor lembra, se quem está assistindo aí lembra, o tempo em que no Rio de Janeiro eram muitas rebeliões, era muita confusão dentro das prisões. A última unidade que teve rebelião aqui no Rio de Janeiro foi uma das unidades, as últimas, a nós implantarmos o trabalho missionário lá dentro, que foi o Muniz Sodré. Depois disso, não se ouviu mais falar em rebeliões, mortes, chacinas dentro de prisões aqui no Rio de Janeiro, justamente por causa do avanço do evangelho dentro desses espaços. Então, nossa presença ali se fez muito importante. Precisamos entrar lá nesses presídios, né? Eu fui chamado em algumas unidades prisionais, o clima estava muito tenso,
E o diretor pediu que eu entrasse, falasse com os presos, orasse com eles, desse uma palavra, porque eles não queriam ouvir mais ninguém. E ali eu consegui falar com eles, oramos, eu retornei para falar com o diretor, cobrei muitas coisas que ele prometeu que faria, né? Muitas das promessas que ele fez, ele mesmo não pôde cumprir, mas Deus, de alguma forma, conduziu de uma maneira que não houveram mortes desnecessárias, não houve confusão, não houve nenhum tipo de incidente ah, pior, né? Mesmo vendo a situação caótica que o sistema prisional se encontra, né, já é um problema gigantesco, né? A população não fala disso, não comenta, não pensa sobre isso, mas é um crime que nós cometemos como cidadãos e como Estado, né, contra a vida de pessoas. Ali não são marginais, são sociedade está ali dentro, uma parcela bem grande da sociedade está ali dentro. São pais, são irmãos, são mães, são filhos que estão ali dentro, por diversas questões, né? A gente tenta nivelar todo mundo por baixo, mas existem muitos casos ali que as pessoas realmente são inocentes, existem muitos casos que os fatos não foram apurados, as pessoas sequer foram a julgamento, né? Estão ainda aguardando julgamento, né? Sequer foi examinado o fato, qualquer fato, ou prova, ou qualquer coisa do tipo, e a pessoa já está presa ali há muito tempo. Então é bem complicado isso aí. Durante esse período a equipe não parou. Trabalhamos atendendo essas unidades prisionais, né, por causa dessa demanda, atendendo os familiares, e depois disso, não sei se vocês acompanharam aí, mas uma grande parcela de presos que estavam com semiaberta já em pleno funcionamento, eles já saíam para estudar e retornavam, saíam para trabalhar e retornavam. Esses que já estavam autorizados para irem para casa, a justiça liberou para eles passarem esse período de pandemia em casa, se apresentando todas as vezes que fosse solicitado. E aí esse povo saiu, chegou em casa, sem ter o que comer, sem emprego, sem nenhuma perspectiva. Então o Luz da Liberdade também trabalhou assim, nós atendimos cerca de 50, 60 famílias por mês, passamos a atender 300 famílias, 350 famílias mensalmente. Então, assim, nosso trabalho multiplicou, né? E graças a Deus, Deus também multiplicou nessa época as ofertas, os auxílios, a ajuda, parceiros que chegaram para somar e para ajudar. E assim nós conseguimos, durante todo esse período, né, atender essa turma. Ainda estamos atendendo. É uma grande parcela que ainda não foi mandado retornar. Alguns já retornaram, outros ainda estão aqui fora, e nós continuamos atendendo. E uma das coisas que vocês fazem lá é essa coisa de ser fazer esse vínculo. No vídeo que nós assistimos, o rapaz consegue uma colocação de trabalho. Como funciona isso? Porque o camarada fez o que não deveria fazer, como o caso daquele rapaz do vídeo que nós vimos. Ele fez o que não deveria fazer, foi lá, cumpriu a sua pena, e agora ele sai. E ele sai com certeza de forma que as pessoas muitas vezes não querem vê-lo, querem distância dele. Ele não quer mais cometer nenhum delito, mas essa dificuldade, né? Eu sei que vocês aí fazem essa ponte, né? Como é que funciona isso, essa recolocação da pessoa? Eu vou chamar me desculpe, é a palavra que eu tenho agora, você deve ter palavras melhores, essa ressocialização do preso. Como se faz isso? É, pensando no panorama bíblico, né? Filemão conhecia Onésimo antes da prisão. Filemão sabia bem o motivo pelo qual Onésimo estava preso. Mas Paulo conviveu com Onésimo dentro da prisão e presenciou ali uma transformação e uma regeneração que o próprio Deus fez na vida de Onésimo, a ponto de Paulo recomendar, como se estivesse recomendando a ele mesmo, a Filemão, né? Onésimo como um filho, Onésimo como alguém muito precioso, como alguém que deveria ser aceito, não só aceito, mas honrado, respeitado por Filemão. Então eu vejo mais ou menos assim, né? Quem está aqui fora, às vezes até a própria família da pessoa,
conhece a pessoa de antes, né? Não conhece a transformação depois desse encontro que teve com Deus, né? E nós convivemos com eles lá dentro, acompanhamos no momento da prisão, todo o período, até quando saem. Realmente tem alguns que não se firmam, tem alguns que ouvem o evangelho, mas rejeitam, tem outros que querem viver no meio do coletivo, fazendo coisas erradas, mas tem aqueles que querem viver dentro de uma sala evangélica, obedecendo tudo, se submetendo, servindo aos outros, servindo ao evangelho, pagando preço, se dando, né? E aí nós vemos os frutos que realmente essa árvore não é mais aquela árvore que estava adoecida, mas foi uma árvore regenerada que hoje dá bons frutos, né? Para a glória de Deus. Então a gente consegue perceber isso aí mais de perto. E aí fazemos essa ponte. Trabalho é a coisa mais difícil, é o que é mais importante para ele, né? O Cadu, você não pôde ver aí, mas o Cadu tem filhos lindos, tem uma esposa que é uma bênção, e são boquinhas que ele precisa alimentar, né? E aí, com a dificuldade de conseguir um trabalho, muita dificuldade de conseguir emprego, né? Como que ele vai trabalhar de forma honesta? Como que ele vai tirar o sustento de forma honesta, sustentar seus filhos, pagar a sua faculdade, que é um sonho que ele colocou diante de Deus? Então, nós fazemos assim, nós oramos com eles, choramos com eles, né? Nós cremos junto com eles de que se Deus colocou esse sonho no coração dele, Deus vai prover, vai dar a condição para que ele conclua, que ele estude com muito custo, mas que ele consiga fazer isso. Enfim, e Deus vai abrindo as portas. Essa porta com o Tribunal de Justiça foi uma que Deus nos abriu. Fomos visitados por alguns juízes, conheceram o nosso trabalho, gostaram do nosso trabalho e abriram essa porta, né? Tem outras portas que Deus abriu em outros lugares também para eles trabalharem, ainda muito pouco. Precisamos ainda de muitas oportunidades. Estamos com um projeto aí de montar uma associação, né, como se fosse uma empresa coletiva, né? Estamos aí com esse projeto. Depois eu converso melhor com o pastor e falo a respeito disso, mas estamos trabalhando nesse intuito, porque é uma necessidade que precisa ser atendida. Que bom, que bom. Puxa vida, é isso tudo, né? Muito trabalho. Pastor, eu queria agora deixar o pastor aí com a gente, que a gente sempre gosta de ouvir alguma palavra que vá nos desafiar, porque a obra está aí, os obreiros estão aí, mas tem gente que está ouvindo a gente que, quando ouve um testemunho, houve uma convocação, o Senhor toca no coração dessas pessoas e os coloca lá na fileira da obra. Pode ser uma obra, talvez até com você mesmo lá, pode ser uma obra em outro lugar, e pode ser a obra também de falar para Cristo, para aquela pessoa que está ali, para o vizinho, né? Nosso intuito é o engajamento do povo de Deus, é a conexão, por isso o nome Connect, na obra do Senhor, na obra do Reino. Eu vou deixar o senhor aí, pastor, um tempo, para o senhor poder compartilhar para a gente, nos trazer uma palavra de desafio, uma palavra de convite para abraçarmos melhor e fazermos melhor a obra do Senhor. Nós gostamos de ser desafiados. Eu queria ouvir do Senhor aí uma palavra de ânimo para nos chegarmos mais ainda à obra do Senhor. Amém. A palavra de Deus é maravilhosa. Eu amo meditar nas Escrituras Sagradas, né? Em toda a história relatada nas Escrituras, na Bíblia Sagrada, nós vemos inúmeros, incontáveis exemplos, né, de situações em que pessoas viviam momentos tão difíceis, momentos de crise, muitas situações de crise. Eu queria lembrar vocês de uma menina que trabalhava na casa de um oficial chamado Naamã. Essa menina era uma escrava, foi pega em Israel e levada para uma outra terra, longe da sua família, longe da sua casa. E nessa situação a menina viu o servo Naamã, esse oficial Naamã, sofrendo com lepra, e essa menina se levantou e ergueu a sua voz
para falar de um Deus poderoso que ela servia e que ela cria, e que deu ao seu povo profetas, e ela disse: se meu Senhor tivesse a oportunidade de conhecer que na minha terra há profetas e há um Deus que age e que cura, meu Senhor seria curado. Essa foi uma dos exemplos, né, que me vieram à mente. Gideão, no momento de crise, de perseguição, malhando o trigo, mas ainda agindo de forma corajosa para conseguir alimentando a sua família, recebe um chamado também da parte de Deus. E cada um de nós, às vezes, nós olhamos para nós e nos vemos tão pequenos, né? Eu tive uma crise muito grande quando eu fui chamado para a obra missionária, que eu me via assim tão incapaz, eu me via tão, mas logo eu, Senhor, como eu não me via, né, fazendo a obra missionária como Deus tem feito hoje através da minha vida. E eu até me senti mal por eu estar contestando isso com Deus, né? Depois eu vi que muitos profetas fizeram isso, praticamente todos, né? Todos os profetas, grandes homens de Deus, fizeram isso, né? Duvidaram disso, porque não viam em si mesmos as condições de fazerem isso, até perceberem que nós não servimos um Deus estático, nós não servimos um Deus à toa, nós não servimos um Deus que está à mercê de nós, muito pelo contrário, servimos um Deus poderoso, um Deus ativo, um Deus que tudo pode, um Deus que tudo sabe, e perceber que Ele nos escolheu para exercer em nós o poder que é dele, faz todo sentido diante dessas nossas crises e dificuldades. Eu até enviei algumas fotos aí para o pastor desse período de pandemia. Nós estávamos ali em algumas unidades prisionais levando esse material de higiene. E aí, irmãos, eu quero lembrar os irmãos uns textos bíblicos. Um deles é quando nosso Senhor Jesus estava ensinando uma multidão e os discípulos viram que havia muita gente, a hora já era avançada e as pessoas estavam com fome. E falou para o Senhor despedi-los para que comprassem comida para si. E o Senhor coloca a responsabilidade para eles: deem vocês de comer. E eles olham para eles mesmos e falam: mas Senhor, nós não temos dinheiro nem condição de alimentar toda essa gente, mesmo que tivéssemos dinheiro, teria que ser muito dinheiro para comprar comida para essa gente. E Jesus faz uma pergunta para eles: o que vocês têm? E eles vão pensar no que tem, né? E era um menino que estava ali no meio deles, que tinha levado um lanchinho, 5 pães e 2 peixinhos. E eles falam: Senhor, tem um menino aqui que tem 5 pães e 2 peixinhos, só isso, mas o que é isso para essa multidão? E aí Jesus faz um pedido para eles: entrega a mim o que vocês têm. Então, primeiro é observar o que temos. Às vezes é tão difícil perceber que temos muita coisa que Deus nos deu, né? Que milagre foi esse menino ter levado esses 5 pães e 2 peixinhos diante de uma multidão tão grande, tantos adultos, ninguém pensou em levar nada para comer, mas aquele menininho, Deus fez com que tivesse aquilo ali. Então Deus sempre vai prover algo na nossa vida, de algum lugar, e às vezes nós nem percebemos tão bem isso. Precisamos que Ele nos pergunte isso: o que é que vocês têm? Para que nós possamos observar e ver o que temos. A segunda coisa que Ele diz é: entrega para mim o que vocês têm. Porque pode parecer pouco para nós, mas Ele é poderoso para multiplicar e para fazer sobrar e ainda alimentar muita gente. A outra coisa que eu quero que os irmãos pensem é no momento em que Pedro estava ali junto com André e com outros sócios dele, tinham acabado de ficar a noite toda tentando pescar, eles estavam lavando as redes. Quem já lavou rede de pesca sabe o trabalho que dá, principalmente dependendo do tipo de água que você está ali trabalhando, e tentaram pegar muita coisa, mas peixe eles não pegaram. E quando eles lavam as redes, Jesus está ali ensinando a multidão na praia e pede o barco deles emprestado, para que do barco deles, um pouco afastado da areia, pudesse então continuar ensinando de forma que mais pessoas pudessem ouvir. Talvez eles pensassem que o barquinho deles servisse só para pescar. Às vezes nós pensamos, né, que a nossa profissão, a nossa função, as nossas habilidades, o nosso comércio, a nossa empresa, a nossa fonte de renda, seja qual for, sirva somente para uma coisa específica que nós estamos acostumados a fazer. Mas vem o Senhor Jesus na nossa vida e mostra que nós podemos muito mais. Nós podemos, através disso, fazer com que o Evangelho chegue a mais pessoas. Nós podemos, às vezes, fazer com que esse Evangelho possa transformar a vida de muito mais pessoas, né, de uma forma muito mais ampla
esse evangelho possa ser difundido. E aí vem o Senhor e faz com que, fora de hora, no momento que parecia inoportuno, aquele barquinho pudesse então dar o lucro que eles queriam ter tido a noite inteira e não conseguiram sem Jesus no barco deles. E eu aprendi, irmãos, que não adianta tentar realizações em outros lugares se essa realização não for para a glória de Deus e para servir o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Eu sei que eu nasci com um propósito. Eu sei que Deus tem um propósito muito específico para a minha vida, assim como tem também para a sua. E a realização na nossa vida só vem quando nós percebemos que é o Espírito Santo que está conduzindo a nossa vida, que realmente Deus está conduzindo nossa vida, nossos negócios, nosso talento, nossa família, da maneira que Ele quer. E não tem prazer maior nesse mundo do que perceber a mão de Deus na nossa vida, na nossa família, nos nossos negócios, em tudo que faz parte da nossa vida. Poder ser grato a Ele, poder glorificar o nome dEle em tudo. Eu agradeço muito a Deus por isso, né? Quando eu recebi a notícia de que não poderíamos entrar mais nos presídios, na hora, assim, naquele momento, foi um choque para mim, assim como é para todos nós, qualquer tipo de notícia desagradável ou situações que nos confrontem, mas se nós pararmos, confiarmos no Senhor, ouvirmos a voz dEle, né? Observarmos o que temos que Ele nos deu, né? E como nós podemos entregar isso nas mãos dEle realmente, para que Ele conduza da maneira dEle, aí nós vamos perceber, né, que Deus maravilhoso é esse que nós servimos, que coisas grandiosas Ele pode nos permitir participar daquilo que Ele está fazendo, e é um prazer, irmãos, é uma alegria tão grande. As pessoas que têm ajudado esse trabalho, a Presbiteriana Betel, durante alguns anos, tem caminhado conosco, tem nos apoiado, tem nos ajudado. Eu acredito que é uma alegria muito grande para cada um desses irmãos que têm apoiado, que têm ajudado, que estão participando, ver a vida do Carlos Eduardo, a transformação hoje. Carlos Eduardo hoje, com a sua família, ele é baterista de uma igreja, está fazendo parte do louvor ali na igreja, está aprendendo saxofone também, está tocando muito bem. Eu pude participar de alguns cultos na igreja dele, junto com ele, com a família, com os pais dele. E aí eu dizer para os irmãos, você chegar numa igreja e encontrar o Carlos Eduardo participando do louvor, servindo, adorando a Deus, junto com a sua esposa, com seus filhos, com seus pais, é uma alegria que deve encher de satisfação o coração dos irmãos, né? Saber que muitos hoje, pastores, missionários, nós temos um que está fazendo um trabalho nas ruas, com moradores de rua. Eu tive com ele lá, nós estamos apoiando esse trabalho que ele está fazendo, junto com o pastor dele, com a igreja dele, mas foi ele que mobilizou a igreja para fazer isso, e saiu de dentro de uma prisão. Hoje é um missionário que atua nas ruas da nossa cidade, nas beiras de comunidade, tirando pessoas das drogas. São pessoas que estão na linha de frente do trabalho missionário hoje. O Acácio hoje trabalha comigo nos presídios, ele é responsável pelo trabalho no presídio em que ele cumpriu pena. Um jovem que estava tentando tirar a própria vida dentro da prisão, que não acreditava que teria mais solução para ele. Ele mesmo não acreditava. A sociedade já não acredita, a família dele não acreditava. Os funcionários da prisão também não. Então ele resolveu desacreditar. Foi quando ele teve um encontro com Cristo, né? E o Acácio hoje retorna para a prisão toda semana, com a carteirinha dele de missionário, credenciado junto com a nossa equipe, e toda semana ele está lá no presídio, dando testemunho, pregando a palavra, ajudando outros também a serem regenerados por uma boa semente, a semente do Espírito Santo de Deus e do Evangelho. Então eu quero encorajar os irmãos a parar e refletir sobre aquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos, as inúmeras oportunidades, os 5 pães e 2 peixinhos que o Senhor colocou em suas mãos, e que você entenda que Ele colocou por um motivo, e que você resolva disponibilizar tudo isso, tudo que você é, tudo que você tem, nas mãos do Senhor, para que Ele opere o poder dEle, multiplicando, aperfeiçoando e conduzindo segundo a boa vontade dEle, servindo aos propósitos dEle. Eu acredito que a satisfação do seu coração vai ser muito grande quando você vê multidões sendo alimentadas, né, por algo que você achou que era tão pouco, né? Imagino Pedro e João ali, quando eles exerceram a fé deles, resolveram colocar em prática, servir, fazer a vontade de Deus, e viram um homem aleijado sendo curado, as pessoas erguendo eles, né, e eles ficaram assustados com aquilo, porque eles não imaginavam, né, como isso poderia acontecer, multidões se convertendo ao Evangelho,
através da pregação de um homem que por muitos era considerado leigo, né? Mas quem somos nós, né? Quem somos nós nesse mundo e quem é o nosso Deus nesse mundo? Nós possamos ter essa certeza de que se você já conseguiu chegar tão alto na vida ou não, né? Entenda que Deus tem caminhos muito mais altos para a sua vida. Se você tem planos e propósitos para os seus recursos, para o seu dinheiro, de investimento, Paulo diz para Timóteo, fala para aqueles que têm recursos, ensina para eles qual é o rendimento mais rentável que nós temos nessa vida, que é o investimento no reino dos céus, algo que não pode ser tirado de você e que rende muito mais do que qualquer outro investimento que tenha nessa terra, né? Ensina essas pessoas a serem generosas no reino de Deus, porque elas vão ver os frutos disso na eternidade, né? Minha mãe passou um tempo difícil na minha adolescência, quando eu me desviei, a prisão do Cadu, e uma alegria muito grande, assim como a minha mãe também passa, e eu sei que cada um dos irmãos deve passar vivendo para a glória de Deus, conforme a vontade dele, investindo no reino, participando da obra missionária, indo lá como voluntário e participando, ajudando, se envolvendo. É maravilhoso, irmãos. Não tem coisa melhor na nossa vida. Poxa, meu Deus do céu, que bênção esse Connect de hoje, que bênção conversar aí com o Cláudio. E, Cláudio, a gente conversou há algum tempo, eu ainda continuo no propósito de conhecer o trabalho lá no local. Vamos esperar Amém. chegar esse momento, esse tempo aí. Amém. E, poxa, a gente te agradece muito. Te peguei aí, pensei que você tivesse de férias, mas você está de férias mais ou menos, né? Você entrou, foi para um lugar de Minas tirar férias, aí encontrou um pessoal, encontrou uma possibilidade de pregar o evangelho, aí voltou para aí, está implantando uma igreja. Está de férias, descansando, você fez uma cirurgia, descansando e pregando o evangelho. Aí, realmente, Cláudio, a gente, a gente quer dizer para você que a gente está junto nessa caminhada sua aí, Amém. não é? Amém. Dentro das nossas possibilidades, que Deus te abençoe muito. Agradecer muito a você pela sua bondade, pela sua disposição em fazer a obra do Senhor e a sua disposição em estar com a gente aí. E com certeza estaremos juntos outras vezes, né? Aí está passando alguns vídeos aí, você distribuindo as cestas, né, Cláudio? São materiais de higiene, né? Aí é um presídio Ai, feminino, Talavera Bruce. São absorventes íntimos, sabonete, creme dental, papel higiênico. passa outra, Fernandinho. Isso aí é o Sérgio. Ele fez parte do nosso Ministério de Louvor dentro do presídio, né? Hoje ele está em liberdade, está aí com seu filhinho. Estava indo lá no Luz da Liberdade pegar uma cesta básica. Aí foi um outro momento que nós fomos lá também no Talavera, levar material, bíblias, material devocional. Aí é no Plácido Sá Carvalho, Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, levando também material de higiene, É no Rio, Cláudio, sabonete, isso aí? tudo no Rio. A Talavera e o Plácido Sá Carvalho é em Bangu. Esse é um rapaz que nós Aham, acompanhamos dentro da prisão, esse de vermelho, né? Do meu lado aham, está o pastor Laércio, com a camisa do Luz da Liberdade. Esse sim. presídio Evaristo de Moraes é em São Cristóvão, que o Carlos Eduardo fala no vídeo, né? E o Uhum. presídio feminino de Benfica também nós atendemos, fora o complexo de Bangu, que são várias unidades prisionais. Aí foi um outro dia, e todos os meses, né? São fotos diferentes, às vezes nos mesmos lugares, mas a Doblozinha lotada de material de higiene, muitas igrejas, graças a Deus, participando. Eu sei que nós podemos fazer muito mais, irmãos. Podemos. Somos a igreja do Senhor Jesus, no meio dessa situação toda. Esse jovem de branco aí é o Fabrício, está com o filhinho dele, Gabriel, no colo. E o Acácio é esse que está à esquerda aí da imagem, né? Com a camisa com o leão. O Acácio também foi preso junto com o Fabrício.
Hoje o Acácio é missionário da nossa equipe e o Fabrício é voluntário ali no Luz da Liberdade, ajudando também, trabalhando também. Hoje são missionários voluntários que nós temos ali, né? Aí, mais uma vez, lá no Talavera Bruce, presídio feminino, tem cerca de 700 mulheres aí dentro, ah, sem um sabonete para tomar um banho, sem um absorvente para utilizar, né? E o Estado não cumpre o seu dever. Não estamos aqui para ficar discutindo isso, estamos aqui para cumprir o propósito do Eterno. Então, se Jesus está lá dentro preso, nós estamos lá, servindo, ajudando, acompanhando. Essa tarefa que nós temos feito e o resultado disso tem sido maravilhoso para a glória de Deus. Acho que se a gente ficasse discutindo, né, igual os escribas e mestres da lei, no pé do monte lá, o menino endemoniado nunca ia ser curado, né? Jesus desce do monte da transfiguração, vai lá e cura o menino, transforma a vida do menino. Eu acho que é isso que o Senhor Jesus quer fazer no meio desse caos todo, é promover cura, libertação, vida, transformação. E é isso que nossas vidas têm que estar focadas naquilo que é o objetivo do nosso Deus diante disso tudo, né? Sou muito grato a Deus de poder fazer parte disso. Que coisa linda. E me chamou muita atenção quando você estava expondo aquele texto da multiplicação dos pães. Coisa linda. Você falou muito ao nosso coração. Eu queria falar também com essas pessoas, nossos irmãos que estão nos assistindo, que Deus abençoa o que a gente dispõe diante dele, viu? O pãozinho, Verdade. o peixinho na mão dos meninos lá. E no momento que dispôs diante do Senhor, Deus multiplicou. Se você quer ser um patrocinador, um participante dessa obra, está aí o Cláudio Antônio Barreto Francisco, que é o pastor Cláudio Barreto, nosso amigo, e o Pix dele está aí, 21 98 18 47 018. Vou dizer de um outro jeito, 21, o jeito que eu tenho para dizer é ser 21 9 8184 7018. 21 9 8184 7018 para fazer a sua contribuição. Obviamente, a sua contribuição vai para lá. Talavera Bruce, você viu que coisa? Pessoa, mulher, sem ter a sua higiene. Puxa vida, gente, o que é isso? O que o pastor falou para a gente aqui? Exatamente o que a gente tem que fazer. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou lutar com as autoridades, eu vou criticar, eu vou. Tá, tudo bem, a gente pode fazer isso, pode fazer a pressão lá para que eles cumpram a sua obrigação. Tá, mas enquanto isso? Enquanto isso, o que acontece com as pessoas que estão lá? Não vão ter a. Não, a igreja entra assim, exatamente, a igreja vai entrar onde tem a necessidade. E tem a necessidade dessas pessoas. Então, você pode ser uma bênção, os dados estão aí, coloca lá a sua oferta, a sua melhor oferta, que você puder colocar diante do Senhor, com certeza, que é isso que Deus vai abençoar, que vai multiplicar, para a glória do nome do Senhor. Pastor Cláudio, Amém. muito obrigado, mais uma vez, pela sua participação abençoada. Estou vendo aí que o senhor está em Minas Gerais, né, pastor? Estou no meio do mato, dentro da caminhonete aqui, usando uma internet rural a rádio. Mas está funcionando bem, bem razoável. Tá, Tem um momento que ficou granulado assim, mas tá bem legal. Acabou que deu bem, né? E olha, Deus abençoe sua vida. Amém. Fala, pastor. Pode falar. O povo aqui está sedento pela palavra, sedento. Começamos a fazer os estudos bíblicos aqui aos sábados e está chegando mais gente. Muita gente interessada em ouvir a palavra, ouvir o evangelho, aprender. Tem sido momentos assim maravilhosos aqui também. Que coisa linda. Olha, Deus abençoe sua vida. Olha, tem muita gente querendo orar pelo seu ministério, pela sua vida, participar. Amém. E eu vou ter o privilégio de fazer isso agora. Quero orar pela sua vida, pela irmã a Denise. E todo mundo. Eu tenho um livro dela aí, com a dedicação. Sua mãe me deu um livro. Eu estive com eles na prisão, o livro está ali. Eu tenho o livro dela. E com a alegria de ver você, meu amado irmão,
precioso diante do Senhor. Gente separada na obra de Deus para essa obra tão espinhosa, mas é muito gratificante. E o teu galardão está diante do Senhor. E você Amém. fazendo a obra de Deus aí, a gente só se alegra e a gente se identifica com você de uma maneira sobrenatural e linda, porque afinal de contas é o reino de Deus que está sendo levado para as pessoas. Que coisa linda! E eu tenho o privilégio agora, representando muita gente que quer orar com você e por você, eu vou ter o privilégio de orar pela sua vida, interceder. Eu quero orar agora por você, meu irmão. Deus querido, louvado seja o teu glorioso, maravilhoso nome, esse dia tão especial, esse momento tão lindo que a gente está vivendo aqui com o pastor Cláudio Barreto e com todas essas realidades, essas verdades que nos chegam. Bendito seja o teu nome, porque o Senhor tem usado o teu servo para a glória do teu nome, o Senhor tem preservado a vida dele desde o nascimento, e ele viveu todos os momentos que nós mesmos vivemos, os momentos de dúvida, porque as dúvidas são próprias nossas, mas a condução, bendito seja o teu nome, a condução é do Senhor. E ele agora, conduzido pelo Senhor, tem feito essa obra tão linda, de forma que quando a gente põe o pé para fazer, todas as dúvidas vão embora, porque o Senhor é aquele Deus provedor, aquele Deus que multiplica as coisas, multiplica os talentos, multiplica a graça, multiplica o poder, multiplica a unção. É bem verdade. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos livra das dificuldades, mas em meio às dificuldades podemos ver o Senhor, e o teu servo tem sido assim, e assim precioso diante do Senhor, na obra de resgatar vidas do inferno. Como no inferno estariam todos aqueles que não têm a Cristo como Salvador, independente do tipo de pecados que cometem. Nós te agradecemos. Usa a vida do teu servo. Nós aqui, Senhor, como igreja do Senhor, queremos liberar uma palavra de bênção sobre a vida dele, uma palavra de prosperidade, uma palavra, Senhor, de continuar, uma palavra de não desistir. Usa a vida do teu servo poderosamente. E aí onde ele está também, em Minas Gerais, que seja para a glória do teu nome, tudo o que ele está fazendo aí, tem gente sedenta, gente querendo ouvir. Abençoa a vida dele, Senhor. Nós oramos agradecidos. Oramos como igreja, oramos como Connect, oramos como igreja presbiteriana e, sobretudo, antes de tudo, oramos como reino de Deus sobre a vida dele. Abençoa, Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Ô, pastorzão. Obrigado, pastor. Deus te abençoe. Deus te abençoe. E assim que a gente puder, a gente vai estar junto lá na igreja também. Continua lá, nossa vida missionária continua lá fazendo o trabalho de formiguinha e tendo a bênção de poder conviver com pessoas como você, gente muito especial no reino de Deus. Uma gratidão muito grande também a Deus por vocês. Um abração. Vaneide, com certeza, Vaneide manda um abraço para você, a Neide, lá da Boas Novas. Opa, abraço grande para ela. Serva Muito de Deus, especial, abençoada. gente. Muito É especial. verdade. Muito Benção especial, mesmo. serva do Senhor. Então, meu irmão, fica aí na paz, Deus te abençoe. Usufrua do descanso, da recuperação da sua saúde e seja muito bem-sucedido na pregação do Evangelho a quem precisa. Deus te abençoe, tá, Cláudio? Amém, pastor. Muito obrigado. Deus abençoe o presbitério Betel, o senhor, todos que estão aí participando também do Connect. Amém. Fica na paz, meu irmão. Olha que coisa linda, hein? Pastor Cláudio Barreto pregando o Evangelho lá, hein? Indo lá nos lugares de dificuldade, naquelas pessoas que estão aí, ó, fizeram o que não deveria ser feito. Outras, segundo ele falou, gente presa, gente que nem passou por julgamento, mas já está cumprindo pena. Que coisa, hein? É a dificuldade do nosso país.
E você mora nesse país, você faz parte desse país. E você pode ser bênção nesse país. De forma que a nossa oração é que Deus abençoe sua vida poderosamente. Quero orar com você e por você, e quero continuar intercedendo pela obra missionária. Deus querido, abençoa a nossa vida, nosso coração, que sejamos sinceros e despojados para aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida, para aquilo que o Senhor quer fazer através de nós, através daquilo que vem à nossa mão, através dos pães e peixes, por assim dizer, que estão diante de nós, nossos recursos, os nossos talentos, a nossa vida, o nosso tempo. Queremos vê-los multiplicados, mas para a glória do Senhor. Recebe, Senhor, a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa adoração. Tu és o Deus sobre todas as coisas. Abençoa a nossa vida. Abençoa a vida missionária. Faz de cada um de nós missionário. Dá-nos da tua palavra no nosso coração. Dá-nos da unção. Dá-nos da capacitação. Usa-nos, Senhor, para a glória do teu nome. Somos teus servos e o nosso prazer final é fazer a tua vontade. E como soldados, nós temos prazer em agradar aquele que nos arregimentou. Usa-nos para a glória do teu nome, nós oramos em nome de Jesus. E, amados irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, a unção, o consolo, a presença do Espírito Santo, sejam sobre vocês, sejam sobre nós, e sejam sobre todos aqueles que amam sinceramente a vinda de Jesus, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe sua vida. Recebe o nosso abraço. Envolva-se na obra missionária. Seja bênção nas mãos do Senhor. A paz do Senhor. Deus abençoe.